vez aqui estamos para louvar o nome do Senhor, para exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle com o nosso louvor, com a nossa adoração. Então vamos engrandecê-lo dizendo que Ele é lindo, que o nome dEle é lindo, é grandioso, é maravilhoso. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nesse dia saudar a amada igreja no nome precioso de Jesus. Nós queremos nesse momento convidá-los à adoração, convidá-los a adorar ao Senhor junto conosco. Mesmo cada um em nossos lares, mesmo cada um distanciados fisicamente, mas juntos num só Espírito, nós convidamos você a adorar ao Senhor junto conosco. Gostaria de ler apenas 2 versículos da palavra do Senhor, que está lá no Salmo 121. Salmo 121, Salmo 121, versículo 1 e versículo 2.
Diz a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que nosso socorro não está em coisas, não está em pessoas, não está em situações. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele que cuida das nossas vidas. Ele que cuida de cada uma das nossas dificuldades, das nossas aflições. Por isso, nessa noite, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos colocar as nossas vidas na mão dEle, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. Nós vamos orar nesse momento. Ore conosco para que Deus possa ter o controle sobre nossas vidas e, mais do que isso, que nós possamos entregar a Ele um culto de adoração, um culto de louvor, um culto em que Ele possa ser engrandecido e que nós possamos ser ministrados através do louvor e através da palavra do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós queremos, como igreja do Senhor, juntos adorar o Teu nome, Pai. Nós queremos, Pai, nesse momento, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. E queremos declarar, Senhor Deus, que Tu és o Senhor que cuida das nossas vidas, Pai. Alguns têm passado por momentos difíceis em nossa comunidade. Alguns têm passado por momentos de lutas, de tribulações, de dificuldades. Mas nós somos um povo que confiamos no Senhor, que fez os céus, no Senhor que fez a terra, no Senhor que fez tudo. Por isso, Senhor Deus, a nossa dependência é em Ti, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, nesse momento especial, Senhor Deus, louvar e adorar o nome do Senhor, Pai. E como igreja do Senhor, nós possamos, mesmo longe, mesmo distantes uns dos outros, adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo, Senhor Deus. Obrigado por esse momento precioso que nós vamos ainda ter na Tua presença, Pai. Ministra nossos corações através do louvor, através da ministração da Tua palavra, através da leitura da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa ser glorificado, possa ser engrandecido no nosso meio. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças eu te dou, Pai.
A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Chegou o momento de adorarmos ao Senhor também com nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você para juntos orarmos ao nosso Deus e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós nesse momento tão difícil que o nosso estado passa, o nosso país e também o mundo. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, estamos aqui reunidos para Te engrandecer, para louvar o Teu nome, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso provedor. Em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu infinito amor para conosco, que mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Obrigado por cada irmão, Senhor, que tem tido condições de investir na obra do Reino. Louvado seja o Teu santo nome pela vida de cada um deles. Também queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que nesse momento onde a economia está passando por grande dificuldade, muitas pessoas estão tendo as suas finanças comprometidas, pessoas estão perdendo seus empregos, que são seu sustento, empresas quebrando. Tem misericórdia, Senhor, ajuda o nosso povo neste momento. Tem misericórdia, Senhor Deus, desses pais de família, dessas mães de família, que estão perdendo seu sustento, Senhor Deus. Tem misericórdia. E usa, Senhor, continua usando a Tua igreja para diminuir este sofrimento, para suprir necessidade de muitos irmãos e de muitos que não têm nem o que comer. Ajuda, Senhor Deus, nos dá sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos dá coragem para investir no Teu reino. Nos dá ousadia para pregar o Teu Evangelho em toda e qualquer situação, Senhor Deus. Obrigado, Pai bendito, por toda a oferta, por todo o dízimo que a nossa igreja possa estar recolhendo. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu
graça e a paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje, mais uma vez, para fazer nossa reflexão da Palavra de Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no Salmo 61, Salmo 61. Por favor, abra comigo. Vamos ler o Salmo todo, são apenas 8 versículos. Quero colocar você dentro desse contexto, para a gente poder pensar algumas coisas juntos nessa noite. Salmo 61 diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas. Eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei ou cantarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Estamos diante de um salmo que é classificado como um salmo de lamentação. Esse é um dos tipos de salmos mais comuns no saltério bíblico. De alguma forma ele trata sobre um momento de oração do salmista, solicitando proteção divina. E é um tema comum nesse tipo de salmo. E segue um padrão que geralmente os salmos de lamentações têm. Lamentação é um pedido de ajuda, a descrição da aparência do inimigo, o encerramento com a palavra de agradecimento e o triunfo e a apresentação de uma oferenda ou de hinos entoados e ao mesmo tempo também uma convicção de votos, uma feitura de votos, digamos assim. É o padrão que geralmente se estabelece. E aqui nós vemos claramente que o salmista está expressando o sofrimento devido a um inimigo que o alcançou, um inimigo que chegou junto dele, um inimigo que investiu contra ele de alguma forma. E ele pede ajuda urgente, desesperadamente urgente, para que ele possa permanecer até mesmo vivo. Esse é o contexto desse salmo. Ele vai expressar isso, esse desejo de vida diante das situações que ele está passando e do sufoco que está vindo contra ele, as dúvidas, as questões que estão vindo na sua mente, na sua alma, no seu íntimo, de alguma forma. Esse salmo ele começa, com a maior parte dos salmos de lamentações, levantando um clamor a Deus, invocando para que Deus venha em seu socorro. Então Deus aqui é retratado como um ser capaz e competente para suprir as necessidades do salmista e socorrê-lo em tempo oportuno, porque ele é capaz também de ouvir e compreender o anseio do homem. Olha a palavra. Ele é retratado como um ser capaz de ouvir e compreender os anseios da alma humana. Por isso ele vai expressar esses desejos aqui nesse momento. Então o salmo vai caminhar por esse caminho de alguma forma. E ao mesmo tempo que ele vai expressar a sua dor da alma, o seu desejo por uma intervenção divina, vai colocar também talvez os seus medos, os seus pavores diante das assolações que o inimigo trouxe sobre a sua vida. Ele vai expressar o desejo de ir para uma rocha mais alta que ele. Uma rocha que é alta demais para ele. E aqui os salmistas, ou de alguma forma os estudiosos, eles vão observar o que os salmistas colocam e vão fazer uma alusão a essa rocha como sendo o próprio Cristo. Ele fala, é alto demais para mim, é difícil para mim alcançar com minhas próprias forças. Ele vai expressar um pouco disso aí. Ele deseja alcançar essa rocha, ele deseja chegar a essa rocha para sentir-se de alguma forma seguro também. Essa é a expressão que ele coloca. Então estamos diante de um salmista, um homem
talvez com um certo anseio de desesperança, ou desesperançado, ou desesperado, podemos dizer assim também. Ele está ansioso por uma ajuda divina e ao mesmo tempo também querendo alcançar algo que ele não está podendo naquele momento com as suas próprias forças. Então, para aquele salmista, ele está diante de um desafio de superar a intervenção do inimigo, de superar tudo aquilo que está acontecendo na sua alma de conflitos internos, ajustar suas emoções, ajustar seus pensamentos, ajustar a sua vida espiritual para continuar em sintonia com Deus e também dar passos maiores, dar passos mais ousados, dar passos de proximidade desse próprio Deus também e não perder de forma nenhuma a fé no meio dessa luta que está vindo sobre ele de alguma forma. Então o desafio dele é esse, ir para a rocha mais alta que ele e alcançar, poder usufruir do que essa rocha vai proporcionar para ele. Nós, seres humanos, nós gostamos de desafios. Eu lembro quando eu era adolescente, com os meus 14, 15 anos, 13 anos de idade, por aí, tínhamos um grupo de alunos na sala, eu particularmente e mais três amigos, éramos 4 na verdade. Nós tínhamos uma brincadeira que era um desafio para nós. Naquela época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos Google, o doutor Google, né, para responder tudo que nós queremos a partir de um teclado. Não tínhamos o Ctrl V, Ctrl C, o Ctrl C, Ctrl V, não tinha nada disso. A gente tinha que pesquisar, muitas vezes buscando livros, indo em bibliotecas, para poder entender algumas questões. E nós montávamos, digamos que hoje era o meu dia de organizar, então eu organizava uma palavra cruzada, com 10 palavras que cruzassem entre elas de alguma forma. Eu montava essa palavra cruzada, e eram com palavras que eu pesquisava através de minhas leituras em biblioteca. Então eu escolhia um livro, 2 livros, 3 livros, e procurava algumas coisas, e montava lá essa palavra cruzada, com as perguntas e com as respostas para poder os meus colegas colocar. E eu distribuía 3 cópias para os meus outros 3 amigos. Eles tinham 1 semana para responder aquilo. E depois de 1 semana eles entregavam. Não puderam, um compromisso que nós tínhamos, não dar cola a ninguém, cada um tinha que pesquisar. Depois o outro colega fazia e passava para 3, e aí eu recebia também. E fazíamos isso um rodízio. Durante 1 mês, fazíamos esse rodízio, nós respondíamos 40 palavras, cada um colocando 10, e no final nós vimos quem foi que ganhou mais. Quem ganhasse mais recebia uma pequena lembrancinha dos outros 3 que tinham que se juntar e dar. Às vezes era um chocolate, alguma coisa bem simples, mas a gente se desafiava. Era legal que o nosso desafio tinha a ver com o estudo, né? Com pensar, com pensamento, tinha a ver com aprender algo, e nós aprendemos muito nessa época também, mas era um desafio que nós tínhamos. E todos nós gostamos de desafio, e desde cedo nós colocamos desafios com nossas crianças, nossos filhos. Eu brincava muito com meus meninos, quem chegar ali primeiro, a gente saia correndo para quem chegava primeiro no local, ou quem comia primeiro, né? Ou quem fazia isso ou aquilo primeiro, ou seja, sempre lançando desafios, porque nós, seres humanos, já trazemos isso impregnados dentro de nós de alguma forma. A sensação de superar algo enche a autoestima do ser humano. É natural isso, superar algo, sentir-se realizado de alguma forma, algo que ele conseguiu fazer, ele conseguiu superar, desafios que vieram pela frente, ele conseguiu superar. Na perspectiva do homem, embora deseje sempre vencer, sempre quer vencer de alguma forma, mas só o fato de participar já representa muito para essa pessoa também. Porque o fato de participar de algo, de talvez de não chegar em primeiro lugar, mas de vencer seus próprios desafios, para ele já se sente vivo, ativo. E hoje fala-se muito das corridas, né? Porque as corridas é um esporte muito democrático, porque na verdade todo mundo que corre de alguma forma vence. Não vence só o primeiro que chega cruzando a linha de chegada lá, o que recebe o troféu de primeiro lugar, o segundo ou o terceiro lugar, mas todos de alguma forma vencem, porque estão vencendo seus próprios desafios de alguma forma. Alguém que corria 5 quilômetros em 30 minutos, consegue correr em 29 minutos e 30 segundos. De repente o outro consegue baixar lá para 26 minutos.
Então, de alguma forma, sempre estamos vencendo nossos próprios desafios. E a corrida, ela proporciona isso também. E o ser humano gosta disso, talvez por isso que tenhamos hoje tanto adeptos às corridas de rua também. E aí aqui em Natal, se não fosse essa pandemia, a gente já tínhamos visto nos calendários que praticamente todo mês, ou de 15 em 15 dias, 3 dias, já tinha uma corrida agendada na cidade de Natal. Porque muitos aderiram a esse esporte de alguma forma, porque mexe com o nosso sentimento de desafios. Sentimos desafiados ou vencermos nossos próprios limites de alguma forma. Nos negócios são assim. Homens investem alto, arriscam sempre, criam oportunidades, são ousados no campo de negócios, porque eles se desafiados a fazer algo, um investimento maior. Na profissão, quando nós escolhemos uma profissão, nós desafiamos nossos próprios limites também, nossos próprios medos, nossa capacidade, nós queremos aprender algo novo, queremos ser desafiados a fazer algo diferente, né? Queremos conhecer algo, nos propomos a conhecer algo, a sair da nossa zona de conforto e conhecer algo. Desde um bombeiro, desde um médico, ou um músico, ou um cientista, ou um mecânico, ou um borracheiro, ou um ASG. Todos nós, de alguma forma, buscamos conhecer nossos próprios desafios e superá-los. Cada um na sua especialidade ou descobrindo suas potencialidades também. Somos assim, né? Nos relacionamentos. Relacionamentos. Como encontramos desafios nele. É desafiador ser irmão. É desafiador ser amigo. É desafiador ser pai. É desafiador ser filho. É desafiador vivermos em comunhão ou numa comunidade cristã. Porque relacionamentos envolve desafio. Lidar com o próximo na sua diferença, naquilo que ele pensa, no que ele imagina, né? Nas suas ações, naquilo que às vezes nos ferem, ou aquilo que nós fazemos que fere o outro também. É um desafio para nós vivermos relacionamentos. E dentro do casamento também, né, esse desafio parece que ele aflora com muito mais potencialidade, ele se expande muito mais, porque é ali onde temos que conviver com o outro todos os dias, 24 horas, o tempo todo, né? E muitas vezes esse desafio muito mais abrangente. É um desafio também se relacionar. Nos esportes, o desafio, falei há pouco tempo da corrida, mas tem outros esportes de modo geral, né? O que ele de querer ser o melhor, de vencer o adversário, a competição, vencer seus próprios limites, né? Então todo esporte envolve esses desafios de alguma forma. Hoje há um bom tempo, na verdade, existe o livro dos recordes, ou Guinness Book, né? Que é para as pessoas poderem superar uns aos outros. Eu gosto muito de alguns desafios e alguns recordes que eu vejo ali no livro, mas tem alguns que são tão bobos, às vezes que é até complicado entender como é que está ali, mas tudo bem. Mas de alguma forma, a pessoa que fez aquele desafio, que aparentemente para mim pode ser bobo, para ele foi algo que ele sentiu-se realmente capaz de realizar, né? Desafiar alguém que tinha de repente feito alguma coisa, e ele foi lá e superou aquela marca. Então para ele foi importante de alguma forma. Programas de entretenimento, né, que envolve essa questão de desafios. Eu lembro quando passou há alguns anos um programa No Limite, né, que as pessoas viviam realmente no limite, né, a questão da comida, a questão da estadia, da dormida, né, tudo era baseado no limite. E eles estavam sendo desafiados a viver isso também, né, nos esportes radicais, na adrenalina, né, e tantas coisas mais que vem por aí, né, e mexe com isso, desde a questão do surf, do skate, da escalada, tantas coisas mais. São esportes radicais que mexem com a adrenalina, da questão de planar e tantas coisas mais que tem, né? São esportes radicais que mexem com o ser humano, ele ser desafiado a vencer seus próprios limites, né? Isso é para dar uma geral, para poder entender como o desafio mexe com a gente e como nós somos impulsionados pelo desafio, de alguma forma. Todos que enfrentam de alguma forma um desafio, seja ele na questão do esporte, dos seus próprios limites, seja a questão no caso do negócio, na profissão ou nos relacionamentos, em quaisquer áreas que sejam, todos que enfrentam de alguma forma um desafio, traz consigo uma bagagem de experiências semelhantes. Por exemplo, todos vão encontrar obstáculos, não tem para onde ir. Em qualquer desafio que seja, qualquer área que seja, todos vão encontrar obstáculos. Todos vão encontrar forças contrárias
o seu objetivo, o seu alvo, de alguma forma. Todos vão enfrentar talvez algumas derrotas, algumas pancadas que cheguem, que o tirem do prumo naquele momento, e todos, devido a isso, terão que retomar o fôlego para continuar na sua caminhada ou no seu objetivo de desafio. E todos precisam acreditar na vitória. Desafiar-se, mas acreditar que serão possíveis de chegar lá. Por isso, entra a perseverança. Se eu acredito que eu vou alcançar a vitória, que eu chegarei lá, que eu conseguirei me desafiar ou vencer meus próprios limites e meus desafios, eu preciso crer, acreditar nisso e vou perseverar em cima disso e não perder de forma nenhuma o alvo ou a linha de chegada. Então todos, de alguma forma, que enfrentam desafios, passam por obstáculos, por forças contrárias, algumas derrotas, têm que retomar o fôlego, acreditar na vitória, perseverar e não perder o alvo de forma nenhuma. Na vida cristã, olha agora o detalhe, na vida cristã, também temos que passar por alguns momentos como esses. De alguma forma, a vida cristã é um tremendo desafio. Viver a vida cristã na sua essência, no prumo do que o Evangelho propõe para cada um de nós, do que o próprio Cristo, como exemplo, propõe para mim e para você como cristão, pequeno Cristo. O cristão, pequeno Cristo, era assim que eram chamados no primeiro século. Então somos homens, mulheres, chamados para viver de acordo com Cristo maior, agora como pequenos cristos, e vivendo a relação com esse Deus de uma forma que nos traga crescimento, amadurecimento e experiências maiores. E é um desafio tremendo viver a vida cristã, principalmente nessa época que estamos atual. Na verdade, cada grupo de pessoas, cada geração viveu os seus próprios desafios nas suas épocas. A nossa agora também tem as suas características. Elas são muito desafiadoras de alguma forma. Viver a vida cristã é muito mais do que uma aventura empolgante. Alguns muitas vezes gostam de desafios porque gostam de aventuras. É muito mais do que isso. A vida cristã não é uma aventura, simplesmente. É algo muito mais sério. A gente não pode só, eu vou me aventurar pela vida cristã e viver a vida cristã de alguma forma porque eu gosto. Não é só isso. Ela é mais profunda. Ela tem algo mais consistente, que nos leva a reflexões e nos leva a posturas mais sérias diante de Deus. Não tem para onde ir. Ser cristão em todas as épocas sempre foi desafiador. Em nossa também não é diferente. E viver a vida cristã também nessa época, onde estamos em pandemia, também é um desafio, irmãos. Não tem para onde ir. Amanhã nós vamos completar 120 dias. Sabe o que é isso? 120 dias sem reuniões presenciais, sem ver o rosto do irmão de fato. Ou alguns irmãos que nós podemos ver, talvez nesses dias, mas a gente sem poder abraçar, sem poder estar mais junto, de alguma forma, mantendo aquele distanciamento, né? Alguns irmãos eu não vi nesse tempo todo, então é um desafio tremendo para nós. Não tem para onde ir. Ontem fizemos a nossa reunião, né? Através do Google Meet. Que bom poder ver alguns irmãos, matar um pouco a saudade. Queremos repetir, reproduzir isso depois também, com outras coisas a mais também. A escola bíblica, a gente pode também ver os irmãos ali. De alguma forma, já estamos na 5ª semana com a escola bíblica também. Que bom! Mas temos necessidade de ver mais. É um desafio para nós tudo isso, de alguma forma. E o salmista aqui, nesse Salmo 61, e em especial no verso 2, na parte B do verso 2, ele propõe isso. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, ou para a rocha mais alta que eu, como aquele cântico de Kleber Lucas diz, né? É para a rocha mais alta que eu, que vai cantando por aí, né? Essa canção é a proposta que ele faz baseada nesse versículo também, nesse texto também. Ir para uma rocha mais alta que eu, ou para uma rocha que é alta demais para mim. E o salmista diz, leva-me. Eu tenho necessidade de ir. Eu preciso dessa rocha
Nesse momento onde os inimigos chegaram, e aqui no caso estou falando aqui, tudo aquilo que envolve a nossa vivência hoje, os inimigos chegaram, me cercaram, me atormentaram com suas pressões, inimigos muitas vezes silenciosos, que mexem com a nossa alma, com o nosso ser, com a nossa mente. Temos irmãos enfrentando tremendas lutas nessa época de pandemia, com inimigos internos muitas vezes. Pessoas enfrentando lutas dentro de casa, nos relacionamentos, também, de um modo geral, é um desafio para nós. E o salmista diz: olha, diante das minhas lutas, os inimigos que chegaram, eu preciso da tua intervenção, Senhor. Preciso que o Senhor venha no meu socorro, venha ao meu socorro, venha estender a tua mão e me levar. Parece que o salmista está dizendo: eu estou sem força, estou sem condições de ir para essa rocha que é alta demais para mim. É difícil ir para esse local, mas eu preciso da tua intervenção, da tua ajuda. E ele vai buscar a Deus para isso. Que bom que ele busca a Deus. Porque, escute essa palavra, quando você não souber o que fazer, saiba pelo menos para onde ir, meu irmão. Eu não sei o que fazer, pastor, está difícil, eu não sei o que fazer, fulano de tal, não sei o que fazer. Saiba para onde ir. Saiba onde buscar socorro, direção. Ainda que a resposta não venha de imediato, não venha num estralar de dedos, não venha num piscar de olhos, mas ela virá, porque Deus ouve. O salmista fala sobre isso, esse Deus ouve, esse Deus se envolve, esse Deus se preocupa, esse Deus compreende o ser humano. E ele vem para socorrer. Então busque a Deus, busque ao Senhor, busque pessoas que tenham sabedoria divina para te ajudar de alguma forma, compreender o momento que está passando. Busque conselhos de alguma maneira também. Quando não souber o que fazer, saiba para onde ir, saiba onde socorrer-se de alguma forma. Em nome de Jesus. Amém? Fica esse recado para cada um de nós. Isso para mim também, meu irmão. Eu também preciso também disso. Mas a proposta do Salmo é essa: leva-me para a rocha que é alta demais para mim, ou mais alta do que eu. Na corrigida diz assim: mais alta que eu. Na atualizada, alta demais para mim. A vida cristã traz desafios porque é uma escalada. Alta demais, uma escalada. Por vezes uma escalada íngreme. Uma subida, como o Novo Testamento nos propõe. Uma subida de glória em glória. Uma subida de glória em glória. E aqui eu quero fazer uma alusão a um dos esportes radicais. Eu quero pegar esse esporte, que é o alpinismo ou montanhismo, que envolve escalada, e de alguma forma pegar algumas nuances desse esporte, algumas características desse esporte, e trazer para uma realidade espiritual, baseado nesse versículo de ir para a rocha mais alta que eu. Necessito ir para a rocha mais alta que eu. Onde está aquilo que eu preciso fazer? Onde está aquilo que Deus vai fazer também por mim e na minha vida? Quais são as minhas atitudes, as minhas ações, atitudes e ações nesse momento que eu desejo, que eu preciso, que eu necessito da intervenção divina, e eu compreendo que é rocha demais, é alta demais para mim, mas eu preciso desse relacionamento com esse Deus para continuar vivo, sobrevivendo como cristão e poder passar por toda a situação de luta ou de complicações, ou de batalhas, ou de situações delicadas, difíceis, ou de inimigos vindo sobre mim. Eu preciso passar por tudo isso e permanecer firme. O que eu preciso fazer? Ponderar em alguns detalhes esse esporte desafiador e trazê-lo para uma realidade espiritual para que possamos escalar rumo à rocha mais alta do que nós, que é o próprio Cristo Jesus. Todo montanhista, em primeiro lugar, todo montanhista ou todo alpinista, ele visualiza a montanha. Ele visualiza o contorno da montanha, que o horizonte o propõe, a visualização, o que ele vê, o que ele enxerga, a beleza da montanha. Ele observa a distância, muitas vezes quase intocável. Lá parece mais um quadro pintado por algum artista. Ele olha para aquele cume, talvez coberto por nuvens, mas ele faz uma coisa muito interessante. Ele estabelece alvos.
Quando ele olha para aquela montanha, ele enxerga aquela montanha, ele estabelece alvos para si mesmo. Como que dizendo para si mesmo, eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. E nesse estabelecer de alvo, ele começa a se fortalecer. Fortalecer com um propósito. Fortalecer no seu próprio objetivo. Fortalecer nos seus próprios planejamentos, nos passos que ele vai dar a partir de então, porque houve um estabelecimento de alvos. Sabe o que isso quer dizer para nós? Se eu quero crescer na minha relação com Deus, se eu tenho necessidades de ir para a rocha mais alta que eu, a cada dia, a cada instante, diante de uma situação de conflito, de luta, de sair da mesmice, de sair do patamar que muitas vezes limita as minhas ações, eu preciso estabelecer alvos. Ter alvos como cristão. Não tem para onde ir. Eu quero crescer na minha vida espiritual. Eu quero crescer na minha relação com Deus. Eu quero crescer na minha intimidade de oração com Deus. Eu quero crescer na minha leitura bíblica. Eu quero crescer na minha relação com os meus irmãos. Ainda que seja complicado, difícil. Eu quero investir mais na minha igreja. Eu quero estabelecer mais propósito no reino de Deus. Quero acudir mais pessoas. Quero ser fiel no meu dízimo. Tudo isso envolve estabelecimento de alvos. Tudo isso. E eu estabeleço alvos porque eu quero experimentar ainda mais aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas se eu vou caminhando, ou deixando a vida me levar, e a vida leva eu, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem estabelecer alvos, meu irmão, vai ter uma hora que vamos estar perdidos, sem noção. Já viu uma barata virada para cima, ela fica assim, mexendo as pernas. É muito movimento sem propósito. É muito movimento sem uma ação definitiva. Se movimenta com as perninhas, mas não sai do lugar. Às vezes parece que tem muitos cristãos assim, mexe para cá e para lá, mas não tem propósito, não tem alvo, não tem objetivo, não sabe para onde quer ir. E não foca no seu próprio crescimento espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude também, para que nós possamos ter alvos muito bem definidos. E nosso alvo aqui, a rocha, é Jesus Cristo, crescer em Cristo, ir adiante na minha relação com Cristo, prosseguir na minha caminhada com Cristo, sair da mesmice, sair da mediocridade. Quando eu penso essa palavra mediocridade, me vem sempre na mente uma lembrança da minha infância. Eu gosto muito de falar minha infância, né? Gosto dessa fase, né? Beirando aí já os 50 anos de idade, na fase de recordar muitas coisas da minha infância. Mas eu lembro de alguns desenhos animados que eu assistia e que, de supetão, quando acontecia um problema, quebrava-se alguma coisa, caiu alguma coisa no chão, ou tinha alguma sujeira, a pessoa, o desenho animal levantava o tapete e varria para debaixo do tapete aquela sujeira, para esconder. Mas uma hora aquele tapete era levantado e a sujeira vinha, o problema aparecia, o que foi quebrado era visto. Ou seja, a vida é como se fosse tentar esconder alguma coisa que era impossível de esconder porque a hora viria à tona. Você medíocre, eu imagino isso, você faz as coisas pela metade, na média, medíocre, eu viver na média, né? Viver na média. Então se a minha nota na universidade é 7, eu passo por 7 pontinhos, não quero nem 7.1, 7 para mim está satisfeito. Né? Se para mim está satisfeito ir à igreja todo domingo só, ou um domingo sim, outro não, ou só um domingo, outro não, por que ir na semana? Basta aquilo que o pastor já lê da Bíblia, por que eu tenho que ler a Bíblia? Basta eu tenho que fazer uma oraçãozinha aqui antes de dormir, tá bom? Ou então na hora da refeição, por que gastar 10 minutos, 15, uma hora fazendo uma oração, ou orando pelos meus irmãos? Ou seja, começa a viver na mediocridade, na média, escondendo muitas vezes algumas coisas para debaixo do tapete sem resolver de fato, ou sem colocar em prática aquilo que é proposto para nós como cristãos de verdade. Vivemos na média, na mediocridade. Precisamos ter alvos para sair da mediocridade, ter alvos para sair dessa média, da mesmice, e alcançar coisas mais profundas que Deus tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Segundo lugar, que um alpinista ou montanhista faz, ele adquire equipamentos necessários.
Estabelecer o alvo e sair desesperado para a realização desse alvo, sem equipamento necessário, vai ser morte certa para aquele alpinista ou para aquele montanhista. Então ele precisa de roupa adequada, ele precisa de cordas adequadas, inclusive aqueles feixes, né, que dá amarração à corda para dar sustentáculo, alguns pinos para fixar em algumas rochas, essas coisas todas que eles vão providenciando. Barracas para ser armado no lugar, o saco para dormir, para proteger do frio, algumas ferramentas, que são essas que eu falei há pouco tempo, e outras mais também, para socorrê-lo, né? Leva seu kit de água, sua alimentação, ou seja, ele procura equipamentos ou equipar-se para a sua jornada. Não vai de qualquer forma, não vai de qualquer maneira. Não. Ele estabelece alvos, mas ele busca meios e equipamentos, formas de equipar-se, de capacitar-se para chegar lá. Sabe o que a Bíblia fala? Em Efésios, capítulo 6, fala da armadura de Deus. Oi, irmãos. Como nós precisamos da armadura de Deus sobre nós. A armadura de Deus só como equipamentos, para que possamos, estabelecendo o alvo de ir para a rocha, de experimentar a escalada cristã, com mais destemor, com mais coragem, com mais ousadia. Mas eu não posso ir para essa jornada sem, de alguma forma, investir a minha vida, ou me vestir da armadura de Deus, para me encontrar capacitado e melhor preparado para as coisas que virão adiante. A armadura de Deus consiste, eu não vou aqui esmiuçar mais detalhes, vou aqui citar cada um deles, isso pode ficar para outra pregação, porque não dá tempo para fazer isso agora, né? Mas envolve a armadura de Deus, pode permanecer inabalável. A palavra diz isso. Busque a palavra de Deus, revista-se com a armadura de Deus para permanecer inabalável nos dias difíceis. A proposta de Efésios, ou de Paulo ao escrever aos Éfesos, essa armadura, e para nós cristãos de modo geral, tem um propósito. E o propósito é para que nós possamos permanecer inabaláveis, ou seja, passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por situações complicadas, passamos por uma pandemia, passamos por 120 dias ou mais dias que virão pela frente aí com a igreja fechada, permanecemos inabaláveis. Ou seja, firmes, seguindo nosso propósito, nossa escalada cristã, nossos alvos estabelecidos de crescimento espiritual, não permitir que nada venha abalar nossa caminhada com Deus. Aí ele diz, então, reveste-se com essa armadura, com o cinto da verdade. Ande na verdade, em toda e qualquer situação. A couraça da justiça. Seja justo e busque justiça na sua vida para com todos e com a sua vida, entendendo que Deus é o Deus da justiça. Calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não deixe se preparar para anunciar, proclamar, não deixe de ser um proclamador, de ser um missionário, onde você está estabelecendo a sua missão, convicto que você tem uma missão definida, firmada pelo próprio Cristo. Use o escudo da fé, ou seja, virão contra você dardos inflamados do inimigo, virão contra você armadilhas do inimigo, virão contra você flechas do inimigo, virão contra você armas do inimigo, mas se defenda com o escudo da fé, tenha fé em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Não se entregue com facilidade. Coloque sobre sua cabeça o capacete da salvação para proteger sua mente, seus pensamentos, ou seja, creia que você é salvo em Jesus Cristo. Não permita que nenhuma investida do inimigo tire essa convicção, esse sentimento, essa certeza de que você vai caminhar com Deus e tem uma preparado para você uma morada eterna, que Ele virá buscar a sua igreja, que a volta de Cristo vai acontecer, que Ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Temos que estar preparados para isso, preparados para o encontro com o nosso noivo, com as nossas lamparinas acesas, com o abastecimento do azeite em nossas vidas, para nos encontrarmos com Ele, não nos sermos encontrados despreparados. Então isso é uma constante, isso é uma avaliação constante, isso é um passo constante, isso é uma perseverança todos os dias na caminhada. Ou seja, capacete da salvação e a espada do Espírito. Ah, meu irmão, minha irmã, como é importante
o entendimento da vida espiritual. E como é importante entender que esse Deus que é um, ao mesmo tempo Ele é três. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E esse Espírito Santo, Ele é uma pessoa que age também ao nosso favor, que se relaciona conosco também, como precisamos de experiências profundas com esse Espírito Santo, que fala a nossa alma, que fala o nosso interior, que nos oriente, que nos prepare, que nos capacite, que nos dê unção, que nos dê fortalecimento em nossas vidas, que nos ajude a estarmos armados para lutar contra o inimigo também, em nome de Jesus Cristo. Espada do Espírito. E assim nós vamos estar preparando-nos com ferramentas, com equipamento necessário para prosseguirmos em nossa jornada de escalada cristã. Lógico que aqui envolve também a oração, a comunhão com Deus, nossa leitura da palavra, nosso louvor, nosso comungar com os irmãos, nosso estar juntos como igreja, não deixar de forma nenhuma de congregar. Tudo isso envolve também, são ferramentas também que nos ajudam, que nos fortalecem também de alguma forma. Estamos caminhando, seguindo, indo adiante, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, um alpinista ou montanhista, quando ele estabelece um alvo e sabe onde ele quer chegar, ele se equipa com os equipamentos necessários, se capacita com isso, faz um treinamento talvez para chegar lá, e ele vai para a caminhada, ele vai para a escalada, ele vai rumo ao seu alvo, para a montanha, para a rocha que talvez já alta demais para ele. E nessa caminhada, nessa escalada, nessa subida, ele precisa aprender a vencer os obstáculos. E aqui cabe para mim, cabe para você. Precisamos aprender a vencer os obstáculos. Para um alpinista, para um montanhista, precisa vencer as pedras que rolam. Às vezes segura-se numa pedra, aquela pedra aparentemente é firme, mas de repente ela despenca, ela cai de alguma forma. Sabe quando nós baseamos nossa vida numa doutrina, baseamos nossa vida num pensamento, numa autoconfiança, talvez numa soberba exagerada, ou talvez firmamos nossa vida numa pessoa, num pastor ou num líder, achamos que ele é inerrável, ou coisa parecida, e de repente aquela pedra rola, aquela pedra despenca, e se nós não estivermos com foco, nós podemos sucumbir ou cair por terra e rolar montanha abaixo com aquela pessoa ou com aquela circunstância, com aquela situação. Pedras rolam. Pedras que aparentemente são firmes, elas podem desabar. Por isso temos que entender quem é a nossa rocha, em quem nos firmamos, em quem nos agarramos, quem é a nossa segurança maior. Nossa segurança maior não está em homem nenhum, não está em igreja ou instituição nenhuma, não está em pensamento nenhum de homens. Nossa firmeza precisa estar pautada, totalmente acertada, fechada, convicta na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque vencer obstáculos, entre eles rochas ou pedras que rolam. O segundo obstáculo que podemos encontrar pela frente são ventos contrários. O alpinista tem que enfrentar isso. Ele está subindo e de repente começa vento daqui, vento dali, ventos contrários são muitas vezes impetuosos, ventos que chegam muitas vezes destruidores, e ventos que chegam muitas vezes mexendo conosco, nos tirando do prumo, muitas vezes. E a vida cristã também é assim. Estamos na escalada, subindo rumo a experiências mais profundas com Deus, para a rocha alta demais para nós. Mas de repente chegam ventos. E ventos muitas vezes que chegam para mexer com a nossa estrutura. E o pior é que dentro da realidade humana também tem ventos de doutrinas criadas por homens, que muitas vezes levam muitas pessoas com doutrinas erradas também. Eu vou dizer aquelas doutrinas até mesmo antibíblicas, embora se apresentem como bíblicas. É complicado isso, mas aí teremos que fazer um estudo sobre heresia, sobre a questão de tudo isso para entendermos um pouquinho essa parte aí, mas não cabe agora, apenas lançando aqui
um pouco disso. Mas há também esses pensamentos, ventos contrários, ou uma situação, um conflito, uma circunstância que chega, uma situação que vem inesperada, um problema, uma doença. Tantas coisas que chegam muitas vezes, uma decepção com alguém, que chega, que são ventos contrários, que mexem com a nossa estrutura e pode querer nos tirar do foco. Mudança de clima. Também, quando as circunstâncias mudam em nossa volta, estamos vivendo agora uma mudança de clima, digamos assim, né? Estamos caminhando tudo bem, de repente sabemos onde estávamos indo, planejando, sonhando, de repente o clima mudou. No mundo inteiro o clima mudou de alguma forma. Precisamos ter perseverança, saber onde estamos vivendo, nos agasalhar, nos proteger para que não permitamos que esse clima nos destrua. Por isso que é hora de estarmos buscando equipamentos necessários, nos protegendo, guardando-nos uns com os outros para irmos adiante em nome de Jesus. E um grande desafio que o alpinista tem que vencer é o cansaço. Tem hora que cansa, tem hora que o desânimo vem, tem hora que a fraqueza vem, dá na fraqueza, como a gente costuma dizer no Nordeste, dá na fraqueza, né? Tem hora que o cansaço físico vem sobre um alpinista, um montanhista, isso não é brincadeira. E parece que na vida espiritual também, tem hora que em alguns momentos nós nos cansamos, algumas circunstâncias mexem com a gente, algumas circunstâncias mexem com a nossa estrutura, ficamos sem saber para onde ir. O cansaço nos paralisa muitas vezes, nos deixa inerte em uma situação. Sentimos fracos, desanimados, emocionalmente cansados, às vezes espiritualmente cansados. Nós temos nossas fragilidades humanas, já falei sobre isso aqui outra vez. Cada um tem a sua forma de agir, de reagir a uma situação de pandemia, cada um reage de forma diferente, embora aparentemente uma situação seja a mesma. Mas reagimos diferente, temos que respeitar a diferença que nós temos. Mas entendemos que essas coisas, por mais que elas cheguem trazendo desânimo, precisamos encontrar em Deus força para prosseguirmos e não desanimarmos da caminhada cristã, em nome de Jesus. Temos alvos estabelecidos. Sabemos para onde estamos indo. Lembrar das experiências passadas, das boas e das ruins, também. Lembrar das ruins que de alguma forma trouxe talvez uma queda, uma advertência para darmos novos passos, algumas derrotas que tivemos na nossa vida, caminhada. Lembrar disso e ter isso como referencial, como falamos aqui na semana passada, um referencial do passado. E talvez olhar para as coisas boas como uma brisa suave do topo. Oh, coisa boa, inspiradora. A visão do topo. As benesses que já usufruímos na caminhada cristã, daquilo que Deus já fez em nós e através de nós. Para o aconchego dos braços do Pai, para a proteção divina. Às vezes que Deus nos tomou nos braços e nos guiou em situações de conflito, de luta, de desespero. Que Ele não desamparou o seu povo. Olhar para as experiências do passado que a Bíblia relata do próprio povo de Israel e tomar com elas como experiências a nos trazerem força, ânimo, para não nos deixarmos sentirmos-nos desgarrados, antes protegidos, guardados por esse Deus, em nome de Jesus. E aí vamos seguir adiante, saber para onde estamos indo e saber o que é que Deus quer de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E assim, nós estabelecemos alvos, adquirimos equipamentos necessários, vencemos obstáculos e vamos rumo para a rocha mais alta de cada um de nós. E sabendo que, acima de tudo, Deus vem nos guiando, Deus vem nos levando, Deus vai nos guardando, Deus vai nos protegendo, Deus vai nos conduzindo para essa rocha. Porque há coisas que nós não podemos fazer, que somente Ele faz por nós, que Ele faz através de nós. Há coisas que eu não compreendo, que só Deus faz e realiza, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Vamos orar juntos e colocar tudo o que nós ouvimos agora diante de Deus,
em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar comigo. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos concede. Obrigado pela reflexão de hoje. Obrigado, Pai amado, pelo salmista que escreveu o Salmo 61. Que talvez nos seus lamentos, nas suas aflições, nas suas lutas, nos seus medos, ele pôde encontrar confiança no Senhor e saber da dependência que ele tinha de Deus para ser elevado, levado para a rocha que era alta demais para ele. E assim ele estabeleceu, Pai amado, alvos, assim ele equipou-se no Senhor como um homem de Deus, venceu os obstáculos e desafios que vieram pela frente, não foram fáceis. Mas o término do Salmo anuncia a continuidade de uma relação contigo, implicando que ele obteve o êxito na sua empreitada. Eu oro por mim e por meu irmão, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a continuarmos prosseguindo em nossa caminhada como cristãos, indo para essa rocha que é alta demais para nós, mas experimentando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus, somos teus filhos, somos teus servos, temos uma aliança contigo, o Senhor tem uma aliança conosco. Então vem, Pai amado, com o teu Espírito Santo, nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo, nos levando, Pai amado, a ter experiências mais profundas contigo, em qualquer momento de luta ou desespero. Não nos deixa ser sucumbidos pelos problemas ou pelas circunstâncias. Nos leva, Pai amado, a nos alimentar do Senhor, a continuarmos tendo alvos e estabelecendo alvos de crescimento espiritual. Nos ajuda, Pai amado, a orarmos, a lermos a palavra, a entendermos aquilo que o Senhor tem de nós, a nos capacitarmos no Senhor, a termos os equipamentos necessários. Nos ajuda também, Pai, a superarmos toda e qualquer luta e dificuldade, inclusive esta que estamos vivendo hoje, para que possamos permanecer firmes como igreja, como pessoas, como cristãos, como teu povo, em nome de Jesus. Nos guarda de todo mal, nos livra de todo mal, nos protege e leva-nos para a rocha que é alta demais para nós. É a nossa oração, a nossa entrega, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu quero terminar com o vislumbrar, ou o deslumbramento do cume. Quando o montanhista, quando o alpinista chega no alto da montanha, ele tem o privilégio de sentar, muitas vezes só de admirar a visão, admirar o que os seus olhos veem, até onde os seus olhos alcançam. E ele para celebrar a paz que existe no cume da montanha, no alto da montanha. É a sensação, é o sentimento, é a convicção que a vitória chegou, que o alvo foi estabelecido, que naquele lugar há segurança, há firmeza, há dependência de Deus. Glória ao Senhor por isso. Deseje, queira, estabeleça alvos, se esforce, busque seus meios, dependa dele, enfrente desafios e saiba até onde você pode ir e até onde Deus fará por você. E deixa ele te guiar, te guardar, te levar para essa rocha e usufrua essa firmeza nele, a dependência dele, aquilo que ele tem para cada um de nós no cume da montanha, em nome de Jesus. Olhar para esse salmo é ver sobre Deus como a nossa rocha. O homem precisa ser elevado acima do vale do desespero. O homem precisa ser elevado acima do vale do desespero, que geralmente envolve abalos pelos ventos uivantes da incerteza, dos medos. Ainda que ventos uivantes do medo, do desespero soprem em nossos ouvidos, precisamos confiar, subir
escalar em Deus, para que no pico, no cume, encontremos a esperança, a convicção de quem nós somos, bem distante do temor e do medo, bem distante das incertezas e do pavor, bem distante do distanciamento do nosso Deus. Que possamos usufruir desse cume, usufruir desse pico do alto que Deus tem reservado para cada um de nós. Sinta-se, portanto, desafiado com essa mensagem, a ir para a rocha mais alta de cada um de nós, dependendo dele. E nele nós chegaremos e usufruiremos do melhor dele para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te guie, em nome de Jesus. E até a próxima semana, se assim Deus permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, do nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Divino Espírito Santo seja conosco, em nossa empreitada de escalada cristã, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou